Marquinhos, mas eu trabalhava na área comercial da rádio, eu vendia propaganda para a rádio. E hoje na rádio comercial é o que paga o salário de todo mundo, e o proprietário de rádio ele vive disso, vive bem, isso eu posso garantir para vocês. Aí um dia eu estava na minha casa, estava sintonizando o rádio, que eu adoro o rádio, aí eu sintonizei lá 107,7. Aí daqui a pouco eu comecei a ouvir assim, uma voz conhecida, já era uma voz conhecida, daí eu peguei, nossa, que rádio legal. Daqui a pouco a pessoa falou o nome dele, Alexandre, que era o Alexandre Bicudo, né, Marquinhos? O apelido dele era Bicudo, estudou comigo Maria Luísa e tal, muito legal. E de repente me passou o número da rádio. Aí eu peguei e liguei para ele, Alexandre, é Marcelo, não sei o que, tal, resumindo a história assim, eu fui lá conhecer a rádio, aqui em Santana, fui conhecer a rádio, ele me mostrou, para vocês terem uma ideia. Hoje eu não conheço ainda o estúdio, né, a questão de conhecer lá, que eu fui lá fazer uma visita para vocês lá, mas a rádio que o Marquinhos começou, era um transmissorzinho em cima do guarda-roupa, assim, de 5 watts, e ele veio, o aparelhagem, no caso, um toca-disco, um toca-fita e um aparelhinho de CD, mais a mesinha, era em cima de uma máquina de costura da mãe dele. Era muito legal, era um quartinho assim, a galera segurava o disco e soltava naquele tempo setinha, muito legal. Quando eu vi aquilo lá, eu já era apaixonado por rádio, aí eu fiquei mais apaixonado ainda, falei, eu quero entrar nessa rádio, eu quero participar, quero ajudar. Fui conhecer o Marquinhos depois, a gente acabou descobrindo que a gente era primo segundo grau, e eu acho que quando tem que ser, né, eu acabei conhecendo o Marquinhos, e fui trabalhar na rádio Nossa FM. Acho que a rádio, depois de uns 6, 7 meses, era sucesso, não só na Zona Norte, mas era sucesso em boa parte de São José. Tinha radialistas aí de nome, não vou citar nomes, que se incomodavam com a audiência da rádio, porque a rádio era muito ouvida, era ligação Zona Leste, Zona Sul, porque a rádio, no começo era 5 watts, mas depois a gente foi adquirindo uma parte técnica melhor, né? Foi aumentando a potência, a gente conseguiu pegar uma boa parte de São José. Mas eu estou aqui para falar um pouquinho de locução, assim, para vocês falam todo dia no microfone, assim, e dar umas dicas do que eu passei, do que eu passo até hoje. Eu não sei muita coisa, mas o que eu puder passar para vocês, com o maior prazer eu vou ajudar vocês. Eu fiz o curso do Senac, né, foi em 2003, foram 9 meses, e o curso do Senac é muito legal, porque não é só rádio, você acaba aprendendo técnicas de locução, de rádio, de televisão, de teatro, para você se expressar no meio das pessoas. Você tem uma fonoaudióloga, que ajuda você a se expressar melhor, né? Porque as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de falar. Eu ainda tenho. Eu preciso fazer, sim, mas é muito legal. São 9 meses que a gente fica, quando está acabando, a gente, nossa, acabou, infelizmente. E eu tive uma vantagem que eu já estava no meio de rádio. Como disse para vocês, eu estava trabalhando na área comercial e depois conheci o Marquinhos. Então eu me adaptei mais fácil. Tinha gente que estava fazendo comigo na turma do Senac, mas nunca tinha trabalhado em rádio. Então para eles foi um pouquinho difícil. Porque quando acabou o curso, eu cheguei, eu tinha a oportunidade de conhecer o dono da emissora que eu trabalhava, que era a RD90, alguns de vocês devem conhecer, era a antiga difusora MTV, aí depois virou a RD90, né? Mudou totalmente a programação. E eu tinha acesso ao dono da emissora e eu falei para ele, ó, aqui meu diploma, eu trabalho para vocês no comercial, eu te dou uma grana, agora eu quero trabalhar na área artística. Se você não me der essa chance, bem assim, porque a gente se tornou amigo. Se você não me der essa chance, eu vou procurar uma outra rádio. Daí ele acreditou em mim, me deu essa chance, e de lá foram 10 anos aí, trabalhei na Jovem Pan em Taubaté, trabalhei na 99 lá em Taubaté, trabalhei aqui na Nativa, na Estéreo Vale, trabalhei em algumas emissoras. Hoje, eu tenho um estúdio próprio, gravo vinhetas, gravo comerciais para rádio, mexo com aluno som, então eu resolvi sair desse meio de rádio porque hoje, para mim, ela me tomava muito tempo, eu tinha que ficar 6 horas dentro do estúdio. Dentro dessas 6 horas, eu podia estar fazendo outras coisas. Então, comercialmente falando para mim, hoje, da forma que eu estou, eu participo do meio de rádio, mas não fixo dentro do estúdio, né? 6 horas por dia, que é por lei o máximo que você pode trabalhar, 6 horas por dia. Locução são 5 horas por dia, no máximo, né? Geralmente, as emissoras aí, elas fazem 4 horas para cada locutor, né, que entra, né, o outro locutor. E falando de locução,
para o pessoal aqui que fala no microfone, dar algumas dicas aqui, que foi como aqui falou, nosso amigo também falou aqui, que vocês têm que ter uma noção muito grande, que muita gente tentou o que vocês têm hoje, né? O Cezinho, o pessoal aí, toda a comunidade tem hoje. Muita gente tentou nesses 10, 12, 15 anos que a gente tem aí trabalhando junto, eu, Marquinhos, particularmente, porque a gente se entrosou mais, a gente ficou mais junto. Gente, foi muita gente que tentou essa concepção, essa autorização para funcionar, né? E vocês conseguiram, isso é importante demais. Tem que ter, primeiro de tudo, essa noção. Não tem nada mais gratificante, mais importante do que você sentar, falar no microfone, sem ter medo de alguém bater na porta da sua casa, bater palma, chegou federal, não sei o quê. É uma coisa. Eu passei por isso, Marquinhos. É incômodo, não é legal não. Então, isso é muito importante, você trabalhar com a cabeça relaxada, concentrado só naquilo. O importante do locutor, do comunicador, porque eu na minha visão, vejo assim, o locutor, que é o locutor de FM, que é o meu caso, é uma coisa bem programada. FM é muito fácil de se fazer. Você tem a pauta para você falar hoje, FM de hoje, vamos falar. Você tem a pauta lá, você anuncia as músicas, às vezes, de vez em quando, você fala no noticiário, mas FM é bem dinâmico. Hoje os FM, estudando com o exemplo da Terra Vale, que é uma coisa mais dinâmica. E tem a parte de comunicação. Eu vejo que é uma escola muito legal, que eu já passei também, trabalhei na Piratininga AM e na Rádio Clube AM, que hoje é a Band AM, 1120, né? Na Piratininga 750 AM. Essa é a escola, gente. O pessoal que faz aí os programas de esporte, noticiários. Uma dica que eu dou para vocês, ouçam rádio e rádio AM. Rádio AM é muito legal, raciocínio do locutor é muito rápido, do comunicador, né? O comunicador é muito rápido e ouçam bastante rádio AM. Hoje, com acesso à internet, todo mundo tem acesso, dá para ouvir rádio do Brasil inteiro, né? As rádios aqui de São José também são bem legais, né? Então, ouçam muita rádio. E a outra dica que eu dou também, leiam bastante. Teve um amigo meu que falou, ele era um locutor muito legal, eu admirava ele, hoje ele está em São Paulo, na Antena 1. O nome dele é João Luiz. Ele grava comerciais nacionais, hoje tudo. Eu falava, pô João, eu quero ser que nem você, como é que faz pra gente? Eu, Marcelo, lê. Sabe como eu comecei? Explicando para ele, muito engraçado. Eu pegava carona com meus amigos para ir trabalhar, na Dutra, ou aqui na avenida principal. Tudo que eu via assim escrito, eu lia. Eu lia em forma de opção, assim. Concessionárias Volkswagen, sei lá, ele via de um jeito assim, entre eles, assim, né? Não, ele passava e via assim, vende seu apartamento, sei lá, ele via do jeito dele, mas ele. E outra coisa que ele falava para mim, Marcelo, assista bastante filme legendado. Filme legendado é legal, porque você tem que ter o raciocínio da visão e entender o filme e fazer a leitura ainda. Aí mexe bastante com a sua cabeça, com o seu raciocínio. Essa é a maior dica que ele passou para mim. Assista bastante filme legendado. É muito legal isso aí. Você tem que entender o filme, entender ali o que você está lendo, né? E chega uma hora que o negócio fica normal, mas no começo é bem complicado. Mas a dica é essa, ler bastante, escutar bastante rádio. A dica mais, no caso, para a rádio AM de São José, eu dou o conselho de mais rádios AM, que são mais comunicativas, né? A FM, no caso, é o que eu te falei, é uma coisa bem robótica, não tem muito assim que você, para quem quiser, de repente, seguir mais para frente, não, eu quero trabalhar numa rádio AM, numa FM, eu quero ter um inglês legal, aí beleza, pode escutar bastante rádio de São Paulo, a rádio daqui de São José, mas para o pessoal aqui, eu acho que é legal que seria as AMs, porque é comunicação pura, é muito legal. E eu já trabalhei também com esporte, fui plantão esportivo, da Piratininga, eu tenho até uma historinha engraçada. Gente, nunca acreditem assim que vocês veem na internet na hora. Por exemplo, essas resultados, por exemplo, tabela, eu fui plantão esportivo. O que é plantão esportivo? O plantão esportivo, o locutor fica lá, né, dentro do estúdio, aí fica o pessoal do esporte, fica no campo, onde está sendo o jogo. No caso, o jogo foi em São José, eu não lembro se era Inter de Limeira, só sei que São José precisava ganhar e torcer para um empate de um outro jogo que estava acontecendo em Campinas, se não me engano.
Eu estava lá, né? E o locutor fazendo a narração do jogo, São José, e o São José tinha ganhado aquele jogo. E faltavam acho que 3 minutos para acabar o jogo. Para mim, na internet lá, que eu era plantão, que daí ele dava o resultado. São José 2, Inter de Limeira 1. Aí eu entrava. E lá no Pacaembu, continua. Guarani 0 e não sei o que 0. Né? E eu estava lá com a internet, com os resultados online, que o pessoal fala, né? Só que acabou o jogo e eu tinha falado. São José está classificado, porque o resultado do Pacaembu estava 0-0. Mas depois, passou 5 minutos, aquele resultado da internet mudou. Mudou de 1-0. Aí não classificaria São José. O que teve de ligação criticando? E não, eu quero falar com esse locutor, não sei o quê, tal. Foi um erro da minha parte, mas eu acabei acreditando na parte da internet, né? E hoje eu não falo mais, hoje eu só falo quando eu tiver 100% de certeza. Então isso é muito importante. Quando você for dar uma notícia, de repente alguém chega lá para acontecer um acidente no final da Rua Barbosa, procura verificar se a notícia é verídica, se é verdadeira, para você estar falando no ar. Isso é muito importante. Parece que você está dentro do estúdio, você, um microfone, e ninguém está te ouvindo. Esquece isso, tem muita gente te ouvindo. Ninguém vai te falar assim, nossa, o seu programa fala também. Aqui, principalmente Zona Norte, o pessoal é minerado, o pessoal gosta de interagir. Pô, o programa estava legal, não sei o quê. Agora, se você errar, se você acertar, umas 10 vão te falar que o programa está legal. Se você errar, umas 50 vão falar para você e vão falar para os outros, eles vão falar mal. Para falar mal, várias pessoas aparecem na jogada. Então, gente, eu não tenho muito o que falar. A dica é essa, um pouquinho do que eu já passei, o que eu vou passar ainda. Eu sei fazer isso só. Eu sou radialista, nunca imaginei na minha vida que eu ia ser radialista, mas depois que a gente, o pessoal fala aí, depois que a gente, não sei se a palavra certa é toma essa pizinha ou alguma coisa, a gente vicia nisso aí. Não tem jeito. A gente vicia. Eu não consigo ficar longe do pessoal de rádio, de conversar sobre rádio. Eu não consigo ficar longe, é complicado, entendeu? Então, quem quiser, de repente, seguir eu indico o Senac, que é um curso bem legal que tem no Senac, eles deixam para fazer assim, 1 ou 2 cursos por ano, porque é de acordo com a turma. Acho que a partir de 15 ou 20 pessoas eles começam a formar uma turma, aí sim tem as inscrições, o curso dura 9 meses, é muito legal esse curso, e esse curso, futuramente, para quem quiser seguir carreira, você formando no Senac, você pega o diploma, aí depois você vai no Ministério do Trabalho, dá a entrada do seu pedido de DRT. O DRT é um número que você tem, como advogado OAB, né? Você tem que ter esse DRT para você trabalhar numa rádio oficial, porque tem a fiscalização que hoje em dia pega no pé mesmo. Se você não tiver o DRT, é complicadíssimo você entrar numa emissora oficial hoje. Então, a partir do curso do Senac, você faz o curso, depois você dá a entrada no Ministério do Trabalho e eles carimam a sua carteira como formação de radialista. Não, futuramente, de repente, a gente pode estar conversando com o pessoal, a gente pode estar fazendo um pré, né, para quem não tem noção nenhuma assim, para vocês estarem fazendo depois do Senac. Eu indico, é muito legal. E a questão de falar no microfone, gente, é prestar bastante atenção no que vocês vão falar, né? A gente é mineiro, tudo, às vezes a gente troca o R pelo L pelo R, essas coisas, mas é importante a gente procurar ter concentração na hora de falar. Nem que seja na hora, assim, por exemplo, você está tocando música lá, você vai falar, eu vou ler antes para ver como é que é, mais beat, sabor de chocolate. Fala assim, então tá bom. Aí, tá bom, abaixou, né? Aumentou seu microfone lá, falou, foi a música aí, mais beat, sabor de chocolate. Fala bonitinho, é o curto e grosso. Quem quer inventar, eu aprendi isso no curso do Senac. Meu professor foi ouvir no Petrópolis, em Telho Vale, e falou, Marcelo, o difícil é ser simples. Se você for simples, você está indo bem, entendeu? Então, faça o simples, o feijão com arroz, o pessoal fala, né? Não vai querer inventar, que você vai se perder. E se você se perder no microfone, não tem como você voltar atrás. Você está ao vivo, né? Então é complicado. Então, gente, prestar bastante atenção no que vocês vão falar. Quando vão falar, uma posturinha rapidinha, assim, ó. No microfone, tem gente que às vezes não tem uma certa noção de falar, ó. Fala assim, ó. Aqui não está abaixando, mas na rádio tem compressor lá, velho? Então, hoje não tem um compressor de voz. O compressor ele ajuda a segurar esse, né? Então, se você falar muito longe, o compressor aumenta a voz. Se você falar muito perto, muito alto, o compressor abaixa a voz. Então, é uns 10 centímetros assim,
Você está falando do microfone? Porque os microfones são direcionais, né? Se você falar assim, não vai, nem assim. Então você tem que falar bem direcionado no microfone, uns 10 centímetros de distância, assim, sai bem legal a voz no ar. Vocês têm um retorno também, né? Tem um fone de ouvido para ouvir e tal. É coisinhas assim simples, mas faz diferença no ar pra caramba. A gente que ouve rádio, a gente acaba virando crítico. Eu, quando era pequenininho, ouvia as músicas. Hoje eu gosto de ouvir os comerciais, para ver os locutores falando, como é que tá pra cima, tá pra baixo, que a gente fala a linguagem, é legal, né? Então, gente, ó, se vocês precisarem de mim, eu vou deixar o telefone com o Marquinhos, eu moro em Santana, né? Eu trabalho em Taubaté, São José, Caçapava, e se vocês precisarem de qualquer dúvida aí, para eu poder ajudar, a gente vai na rádio um dia lá, conhecer com certeza, e eu estou à disposição, porque eu sou da Zona Norte, eu sou de Santana, e como eu comecei com o Marquinhos lá na máquina de costura, eu quero estar com vocês hoje, que é uma estrutura diferente, que já é válida, não é qualquer um que tem uma estrutura dessa, né? Tem que dar valor nisso aí, e cuidar também, né, da aparelhagem que vocês têm lá, que é muito importante. Isso aí depois o Marquinhos tem que cuidar, porque é nosso, é tudo nosso, né? Então, gente, obrigado, tá? Se tiver faltando alguma coisa, se alguém quiser perguntar alguma coisinha. Eu não quero perguntar, mas só quero dar um testemunho aqui, que eu não tive oportunidade de trabalhar com ele. Mas nós trabalhamos um pouco no esporte, junto no esporte.